bate-papo, né? Eu vou passar a palavra aqui para os nossos participantes de peso, para falar um pouco, né, na visão de vocês, o que é essa tal de saúde integrada e inteligente, quais os desafios dentro da história, do percurso de atuação de vocês, né? Conta pra gente um pouco como é que foi o processo, né? O percurso histórico de vocês de desenvolvimento profissional, pra gente começar esse bate-papo. Quem quer começar? Não precisa brigar, gente. Tudo bem, gente? Boa tarde. Prazer imenso estar por aqui. Evento bombando, né? A gente vê tanta gente reunida, sala cheia. Aumenta um pouco a responsabilidade. Verdade. Muito feliz de estar com vocês aqui. O tema que nos traz hoje é a essência do objetivo da Mediceno, por exemplo, que eu represento nesse momento aqui. A Mediceno nasceu com uma premissa de realizar um cuidado integrado, e na essência do cuidado integrado, com a necessidade e o objetivo de olhar não somente uma etapa ou uma foto de um cuidado assistencial, mas um filme, uma trajetória, traz para a gente navegar a necessidade de ter integração, de falar de interação, de interoperabilidade, como é a minha pauta na ABCIS também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema, como é que a gente estabelece esses desafios, como é que a gente cria um pouco dessa jornada de integração e a maneira como os nossos desafios de hoje também, no contexto da medicina, acontecem como premissa a necessidade de integrar sistemas, interoperar sistemas e fazer com que a jornada do beneficiário e do paciente seja cada vez mais bem coordenada. Ótimo. Diz pra gente, Wilson, os seus desafios, seu percurso. Perfeito. Primeiramente, muito boa tarde, né, para todos. É uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês com esse tema que é o nosso dia a dia, né, que é saúde digital, né, saúde conectada. Vão perceber o meu sotaque, né, eu sou um gaúcho capixaba, como eu falo atualmente, né, então iniciamos a nossa jornada no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho de nascimento, né, e fiz minha formação em medicina lá na Universidade Federal de Santa Maria e acabei sendo atraído aqui pelo ecossistema de inovação. Já fazem 3 anos que a empresa tem essa sede aqui no estado, né? E recentemente fomos, né, agraciados com um investimento do Fundo Soberano aqui do estado, gerido pela Quartzo Capital, de 5 milhões de reais, né, para nos tornarmos aí a maior solução de telemedicina conectada mesmo do Brasil, né, com esse foco hoje em saúde pública, em hospitais, em planos de saúde como a própria Mediceno, que é a nossa parceira aqui no estado. Então vai ser um prazer aí estar conversando com vocês. Espero que sejam alguns minutos aí agradáveis e dê para elucidar um pouquinho do que é a saúde atual, vamos falar assim, né? Porque o que não é conectado hoje em dia, né? Então acredito que a saúde já não pode mais deixar de ser também. Muito bom. Eu entendo que estamos num momento, né, da saúde, que conexão de dados é extremamente relevante, né? É muito difícil. Para minha formação em medicina é medicina de emergência, então no meu contexto assistencial, vamos falar assim, tirando o lado empreendedor, quando eu recebo lá um paciente para atender, enfim, que está aí num problema agudo, eu saber o que ele já tinha previamente, ou saber o seu contexto de saúde, o que tem de alergia ou demais informações que ele pode ter ido num posto de saúde, pode ter ido para um outro hospital, pode ter ido num atendimento domiciliar do plano de saúde. Conseguir saber essas informações todas que o rodeiam é extremamente relevante para uma tomada de decisão, né? Para elucidar uma hipótese diagnóstica, para iniciar um melhor tratamento. Então eu acho que da mesma forma que os bancos estão sendo, né, juntando todas as informações financeiras das pessoas, eu acho que o Brasil é extremamente avançado em questão financeira. Eu entendo que a saúde do mundo precisa passar por isso, porque no final do dia a gente está melhorando o desfecho clínico desse paciente. A gente está salvando vidas com isso muitas vezes e tomando decisões melhores, né? Então eu entendo que é muito necessário. Claro que a gente trabalha com dados extremamente importantes e aí precisam atores extremamente sérios e éticos para lidar com essas decisões, né? Não entendo que todo mundo tem que ficar com os dados de todo mundo, né? Mas eu entendo que parte desses stakeholders precisam estar, sim, conseguindo cada vez mais interoperar, compartilhar informações para uma melhor
atendimento do seu paciente, né? A gente trabalha muito com conexão, no caso da Laudos, propriamente dito, porque a gente desenvolveu a primeira maleta de telemedicina do Brasil. O que é isso, basicamente? É um software que a gente desenvolveu e se conectam vários dispositivos médicos ali nessa maleta, nesse software, para ajudar esse médico que está remoto, atendendo esse paciente, ter mais condição de dar um atendimento melhor. Mas aí no caso de um plano de saúde, que é nosso parceiro, como é a Medicine, um município, né, distante que a gente atende, um hospital, essas informações precisam chegar lá nos demais sistemas do hospital. Então a gente tem toda uma integração de equipamentos para dar um atendimento melhor para esse médico, né, e a confiabilidade que esse paciente vai receber desse atendimento. Não é só uma videoconsulta, né? Não é só uma tela ali, é todo um aparato ali para auscultar o paciente, o coração, o pulmão, fazer eletro, fazer tudo que o médico do outro lado precisa, similarmente estando presencial com o paciente, mas eu preciso compartilhar esses dados com quem está atendendo, né, com a farmácia lá do município. Ela precisa receber essa receita, então precisa estar conectado com o sistema local de lá. Então eu entendo que essa interoperabilidade de quem gerencia a vida desse paciente precisa estar cada vez mais bem resguardada e bem conectada, né? Muito bem. Bom, saber então da importância, né, da relevância dessa saúde de forma integrada, a gente consegue entender, mas eu queria, Wilson, que você falasse um pouco pra gente, dentro aí das suas experiências, né, para você, o que é preciso para que a saúde seja de fato integrada? Assim, quais são os nós, né, do dia a dia, então que você acha que a tecnologia ainda não conseguiu desatar? Então, eu acho que a gente tem hoje ainda um problema tecnológico, um desafio de ter muitos sistemas legados, de difícil acesso, com bancos de dados já bastante antigos, com instituições que ainda têm isso no papel, para piorar a situação e ter maior dificuldade ainda de juntar essa informação para falar assim, olha, esse CPF aqui, esse cidadão aqui, lá há 20 anos teve uma hepatite B, que agora o médico aí que vai fazer esse atendimento sabe dessa informação. Eu acho que a gente tem ainda um problema tecnológico, né, com essas informações dos pacientes muito distribuídas. Então tem informação que está lá no médico da família dele lá, antiga, que está no papel. Então é difícil de reter e saber essa informação. E também sistemas ainda legados, muitos sistemas, né? Então tem vários players, vamos chamar assim, que ajudam e ajudaram essas instituições de saúde a se digitalizar, né? Nós somos no caso da telemedicina, né? Então também temos esse nosso papel de reter muito bem essa informação e compartilhar com quem precisa ser compartilhado. Mas eu entendo ainda que tem sim essa dificuldade tecnológica. Acho que cada vez mais o papel está sendo sim substituído, que bom, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu entendo que ainda existe essa questão tecnológica, cultural, né, de ter como fazer isso de uma forma séria, correta, né, quem que pode ou não ter esses acessos, quem que define quem pode ter esses acessos ou não. Então eu ainda entendo que tem toda uma discussão muito importante, ampla a ser feita sobre isso, mas eu não tenho dúvidas de que esse é o caminho para a gente realmente melhorar o atendimento desses pacientes, né? Existem de fato desafios tecnológicos, né? A gente olhando para trás, né, olhando para o meu passado profissional também, eu tenho uma formação técnica. Em algum momento da minha vida eu atuei no Ministério da Saúde em cima de um projeto que falava da construção de um registro eletrônico de saúde, que na prática é a possibilidade de buscar as informações da rede pública e privada, transformar isso num grande repositório e permitir que o paciente pudesse, o usuário do SUS pudesse olhar o seu histórico clínico de maneira individualizada. Esse projeto nasceu lá em 2011, quando foi criada a primeira portaria que falava a respeito do tema interoperabilidade, né, que hoje ainda tem uma dificuldade de se falar, você pronunciar o nome, mas ela já é antiga e a gente fala isso sobre há algum tempo. Esse projeto se transformou no que a gente tem hoje, que é baseado na RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, que se transforma para o cidadão naquele aplicativozinho do ConectSUS que todos nós usamos na época do Covid. Né? Então, imagina que todo mundo utilizou aquele aplicativo para demonstrar que tinha tomado 1, 2, 3 doses da vacina. Na prática,
essa é uma tentativa e é um dos grandes projetos que busca, de maneira federal, fazer com que o dado de saúde gerado num contexto de saúde suplementar ou privada chegue na mão do usuário do sistema único de saúde. Então, esse tipo de desafio certamente já foi vencido por outros países, talvez em dimensões não tão continentais como a nossa, mas no Brasil ainda é um grande problema a gente conseguir falar de trocas de informações assistenciais de maneira plena, de maneira estruturada, mas existem diversos bons projetos e diversas boas tecnologias que permitem que isso aconteça. Certamente nós não estamos ainda na saúde, na prontidão tecnológica que instituições bancárias estão, como por exemplo trocando dados por meio do Pix, né? Onde o padrão é muito bem estabelecido e as coisas acontecem de maneira muito mais simples. No entanto, a padronização em tecnologia e utilização de saúde, ela pode alcançar níveis tão próximos quanto o Pix. Afinal, tecnologias já existem, a modelagem de dados para troca de informações de saúde já existe, terminologias clínicas já estão prontas para serem utilizadas, padrões tecnológicos também já estão prontos. A minha análise é que o que falta talvez seja uma mão forte do governo para dizer, olha, como é que a gente passa agora, de fato, a trocar dados de maneira federalizada, assim como qualquer instituição bancária faz quando tem que trocar informação sobre o Pix, né? Então hoje eu acho que o desafio ele ainda é tecnológico de implantação, mas ele é muito mais de governança na minha visão. Isso se desdobra na camada federal, né, olhando para um conceito tripartite, estados, federal, estados e municípios, mas se transforma de alguma maneira num desafio que é de governança. Então, isso acontece efetivamente na autonomia que os estados e municípios ainda possuem, né, de trocar seus dados. Então, o desafio, na minha visão, deixa de ser um pouco tecnológico e passa a ser mais de governar, de entender como é que um modelo padrão é utilizado para as coisas de fato se estarem conectadas. Nessa questão do compartilhamento de dados, quais informações, quais os limites vocês entendem, ou as problemáticas, ou um olhar crítico mesmo, né? A análise crítica que a gente precisa ter a respeito disso. A gente acabou de falar, né, dos pontos positivos, sabemos com certeza, né, e vivemos no nosso dia a dia. Mas e os limites? Quais são os perigos, né? A gente está debaixo agora de uma normativa que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela é ampla o suficiente para nos deixar confusos às vezes de quais são os limites. Mas na prática, a troca de informação em saúde ela acontece a partir de um conceito básico que a gente chama de termo de consentimento, que é a forma como o paciente, o dono daquele dado, permite que a sua informação pode ou não, deve ou não ser trocada em um ambiente assistencial ou administrativo. Existem algumas hipóteses que falam sobre a autonomia que o médico possui para acessar uma informação no caso de uma ocorrência de um atendimento hospitalar ou assistencial. Mas existe também uma preocupação sobre o opt-in, a opção dada pelo beneficiário ou pelo paciente, permitindo que o seu dado esteja acessível ou não. Então, os limites eles precisam ser apresentados, entendo que a gente traz para a gente quais são os guarda-reios que precisaremos seguir para minimamente estar compliant com o que rege as principais normativas, mas cada instituição, cada player que busca implementar o processo de troca de informação de maneira mais estabelecida vai precisar pensar nas suas estruturas também. Afinal, o dado continua sendo produzido dentro da própria instituição, ele é de propriedade do paciente, mas ele é de responsabilidade daquele que detém o dado e sua estrutura de dados. Então, na prática, há de se ter uma cautela, os argumentos e as metodologias estão postas, mas nem todas as criações estão olhando para isso na essência, né? Então, a cautela passa a ser um olhar institucional de partir do mundo. Eu entendo que é por essa linha também, né? Estamos regidos por uma lei que protege os dados hoje das pessoas, mas eu também entendo que ela tem uma amplitude bem elevada a ponto de deixar confuso muitas vezes algumas situações, né? E aí eu volto que, concordando com o colega, eu acredito que é algo federal mesmo para organizar, vamos chamar assim, né? Porque se a gente pensar, cada município tem mais de 5 mil no Brasil, cada um tem a sua gestão de dados, sua gestão de prontuário, sua gestão de instituições de saúde do município. Aí você tem os entes privados, público-privados,
Então, se olhar, são milhares de envolvidos para se chegar num consenso de gestão disso, de governança mesmo. Então, eu entendo que seja da preservação desses dados, como já vem uma lei, né? Seja de interoperabilidade, eu acho que realmente tem que vir de cima e ir sendo ditadas essas regras para até chegar em todos os envolvidos, né? Profissionais de saúde, né? Como é que a gente desperta já uma consciência crítica e analítica para se olhar a importância, né, dessa análise, dessa inteligência de dados, para que isso já venha como prática? Porque puxa, né, uma próxima pergunta aqui. Eu entendo que é um processo de transformação quando chega, né, num serviço, num hospital, uma equipe. É um processo de transformação, aprender, né, a lidar com o dado de uma forma inteligente no dia a dia. E aí eu queria entender, dentro das experiências de vocês, né, das instituições, quais foram as maiores resistências, né, a tecnologia, a cultura, a regulação, as pessoas, o financiamento. A gente na Medicênio, e também nas minhas experiências anteriores, eu falto na Medicênio há 8 vezes, eu tomei a melhor decisão da minha vida de mudar para o Espírito Santo recentemente, estou aqui há 8 meses, muito feliz com a minha família também. Mas falando de histórico, o desafio atual da Medicênio, que também é de outras instituições, quando a gente fala sobre letramento digital, né? A gente tem muito esse desafio ainda de fazer com que as instituições consigam enxergar tecnologias, não somente como esse hype de usar IA para resolver o meu problema. Está disponível alguma ferramenta que vai responder de maneira mais rápida aquilo que eu fazia em alguns minutos ou em alguns dias. E o letramento digital é uma parte essencial para a gente mudar e moldar a estratégia de uma companhia. Né? Se a gente, enquanto tecnologia, que somos afetos, de fato, a essa essência de usar a TI no nosso dia a dia, não souber transferir para o negócio, que talvez não tenha o mesmo letramento que nós, normalmente tecnologia, temos com aqueles produtos, certamente a gente não vai conseguir alcançar a estratégia que, no meu caso, como o líder da área de tecnologia de uma companhia, penso, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse desafio inicial, que é de aculturar digitalmente os nossos colaboradores, entender principalmente como é que os gestores da companhia entendem que a tecnologia deixa de ser um olhar simplesmente operacional e eu consigo demandar qualquer coisa, estou até lendo ali um pedido de pastel de caldo por R$10 na bolsa da colega, mas para sermos de alguma maneira parte da estratégia da companhia. Então para a gente mudar esse mindset, essa conjuntura e olhar a estratégia da companhia, passa por um processo de letramento e aculturamento dos próprios gestores e dos colaboradores, né? Esse é, na minha visão, o primeiro desafio. O segundo desafio, talvez na mesma dimensão, do mesmo tamanho, é o desafio cultural. A gente ainda tem muito daquela velha máxima de que sempre foi assim, eu sempre fiz assim, as coisas sempre funcionaram dessa maneira, por qual motivo que eu estou voltando a discutir algo que para mim funciona. Né? Então, a gente conseguir passar também por essa jornada de mexer com a cultura da companhia é algo desafiador, não é simples, né? É de fato um desafio, mas ele só passa, a gente só consegue de alguma maneira fazer isso acontecer se a gente conseguir apresentar para a instituição que a tecnologia vai deixar de ser em algum momento uma estrutura incomodada, algo que é simplesmente demandado para ser alguém presente na estratégia. Então hoje os desafios na minha visão, tentando entender muito o mercado, é letramento digital e olhar para a cultura, que aí acaba se conectando com a governança, com o modelo de governança da governança. Eu acho que a humanidade está passando por mudanças que a gente está tentando entender toda essa situação, né? Então, concordo com o que ele falou, né? E aí eu acho que os desafios eles são em todas as esferas, né? Tem uma esfera de entendimento, já que é tanta mudança, né? Quem que não fica impressionado com a evolução aí das inteligências artificiais no dia a dia, né? Cada semana vem uma novidade, uma capacidade extra de fazer determinada tarefa, determinado pensamento analítico, muitas vezes, né? Para mim, que vem de uma área extremamente conservadora, né? Que fica aí muitas vezes com uma vida na mão para tomar uma decisão,
mesmo assim já começa a perceber o quanto otimiza, o quanto ajuda para fazer determinadas situações, melhora o desfecho. Mas se você não souber utilizar, também pode piorar, também pode ter problemas, pode ter consequências que a gente ainda está entendendo quais que são, né, como humanidade, né? Eu vi recentemente uma matéria no Fantástico, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, que foi feita aí na área de saúde mental mesmo, uma consulta com uma paciente simulando, né, uma crise de ansiedade e conversando ali com o ChatGPT, eu acho que era a ferramenta, e ele estava acalmando ela com dor no peito e etc, falando que não precisava buscar atendimento, né? E aí tu começa a ver várias consequências com isso. Ela podia estar infartando, ela podia ter outros problemas que a ferramenta ali muitas vezes tá configurada para te dar a resposta talvez mais legal para você sair feliz da resposta, não necessariamente a melhor resposta, né? Profissional de um pensamento de long life learning, né? Porque lá no processo formativo do médico, dos demais profissionais de saúde, a função é desenvolver o pensamento ético e crítico e técnico, óbvio, né? Para que ele possa ali fazer o necessário, sem a tecnologia, que uma hora pode não tê-la, para que depois ele consiga ter o técnico de fazer com a tecnologia. E como ela se atualiza sempre, então é um sempre aprender, né? É esse conceito de long life learning. Agora falando aí de vocês, né, da vivência em parceria, né, das instituições, assim, em que momento vocês passaram a caminhar juntos, né, parceria? Tem algum case de sucesso? Fala um pouco pra gente. Vou falar um pouco da dor, se você fala da tecnologia, como é que a gente se aproximou, né? E a aproximação veio muito antes da minha chegada aqui na medicina, mas é um projeto que tem bons resultados. Eu comentei no princípio que a Medicênio ela se propõe a fazer prevenção. Ela não é somente um plano de saúde que vende um plano de saúde como uma operadora de saúde. A Medicênio possui uma operação parte verticalizada, onde a gente consegue executar todo o processo assistencial, desde a atenção primária até a alta complexidade, e isso passa pelo movimento de prevenção, efetivamente. Então, a maneira como eu moldo e regulo as carteiras dos meus beneficiários e entendo quem está mais agravado ou menos agravado, passa por esse processo de prevenção. E muitas das vezes isso é feito por um processo assistencial baseado numa consulta de telemedicina, numa teleconsulta, numa videochamada. E apesar de toda a facilidade que a gente tem num processo como esse, né, de contratar o beneficiário, o paciente à distância, numa videochamada, e entender como é que está a jornada, como é que ele está de fato aderente àquela jornada, não me permite o contato físico, não me permite o exame físico, não me permite realizar um diagnóstico um pouco mais preciso. E normalmente a consequência de uma teleconsulta é uma ida a uma realização de um exame, de um diagnóstico ou algo do tipo. E a proposta da aula vem muito na composição disso, né? À medida em que eu continuo fazendo o meu processo de jornada de cuidado e eu continuo utilizando mecanismos como teleconsulta e telemedicina para viabilizar isso, como é que eu uso uma tecnologia que me permite chegar ao paciente, coletar sinais vitais, realizar algum tipo de exame e o médico do outro lado conseguir ter um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza sobre o possível diagnóstico ou algum tipo. Então, conecta-se aí, né, Wilson? Conecta-se nesse processo onde a gente tem uma dor de precisar contratar o beneficiário, de entender como é que a jornada está sendo estabelecida, e do outro lado tem uma tecnologia que me permite, eu como médico, à distância, realizar um diagnóstico mais preciso a partir de um exame de fato realizado por uma tecnologia proposta pela nossa. Perfeito. É exatamente isso, né? Eu acho que a gente nasceu lá de uma dor na pandemia, inclusive, né? E percebeu essa necessidade de evoluir a telemedicina para, primeiro, trazer mais confiança para o paciente do que estava de fato sendo diagnosticado, tratado, enfim, e para o médico que precisava dessas informações mesmo estando remoto. Então, nosso propósito na Laudes é deixar esse atendimento, vamos falar assim, mesmo digital, com a mesma experiência ou até melhor que o presencial. Esse é o nosso trabalho dia a dia, né? A gente só está faltando hoje fazer a palpação, mas a gente já está trabalhando ali uma mãozinha, alguma coisa que o médico consiga sentir esse abdômen, sentir
esse toque do paciente, porque o resto a gente já, de fato, do que tem num atendimento presencial, a gente já conseguiu digitalizar através de dispositivos e o nosso software, né, e esse médico controlando isso na ponta, sempre com um parceiro, que geralmente é um técnico de enfermagem, né, que conduz ali a maleta, mas ela é toda digitalizada, então ele vai seguindo as informações ali da tela e isso já vai conseguindo receber essas informações, né. Então, basicamente, com a MedSenior, a gente consegue hoje, né, através da maleta, levar esse atendimento domiciliar, né, principalmente para pacientes idosos, acamados, né, que é o foco da MedSenior. Inclusive, olha como ajuda nessa jornada do paciente não precisar muitas vezes ir lá no presencial, ele com dificuldade de caminhar, a família tem que levar, carregar. Então tem alguém que chega lá com a maleta, com todos os equipamentos conectados e faz essa conexão com o médico remotamente e a família e o paciente sabe que ele está sendo bem avaliado, tanto quanto tivesse presencialmente, ajuda a resolver essa dor. Mas a nossa história começou assim, na pandemia a gente fez um projeto que conectava médico remoto com pacientes do lockdown, médicos voluntários, inclusive, era um projeto social inicialmente, eu era estudante na época, e a gente conseguiu atender mais de 5 mil pacientes gratuitamente, com médico, enfim, foi um projeto lá no Rio Grande do Sul inicialmente muito legal, mas todos queriam saber a saturação, queria tentar fazer a ausculta e não tinha, o estetoscópio, como que ele fazia essa coleta desses dados, e isso ficou muito claro para nós que alguém precisava realmente trabalhar uma tecnologia. No início não sabia nem como que a gente ia trabalhar ela, mas a dor estava escancarada ali, que precisava se evoluir essa videochamada, vamos falar assim. Nossa, muito bom. Bom, todo mundo atento aí. Fala pra mim, Camila, o povo quer interagir com a gente também? Levando em conta o sigilo profissional, levando em conta o sigilo profissional, como vocês gerenciam prontuários digitais? No nosso caso, o prontuário da MedSenior é uma tecnologia de mercado, né? A gente tem um produto chamado Tazi, que era um produto da Philips, que hoje foi comprado pela Bionexo, e a inserção do dado nesse prontuário é feita a partir dos atendimentos, né, assistenciais, e a informação é preservada numa estrutura de dados governada pela MedSenior. Então todo o prontuário se forma a partir de uma estrutura de dados que é governada pela tecnologia da MedSenior, e aí tem, enfim, algumas camadas de segurança que estão estabelecidas e viabilizam de alguma maneira a troca de informação entre os sistemas. Quando eu tenho que transitar o dado assistencial para uma outra aplicação, para um outro produto, por exemplo, entregar para o beneficiário o resultado de um exame no aplicativo, é a transição de um dado assistencial. Então isso está debaixo de uma estrutura tecnológica governada que permite a gente ter ali de maneira efetiva o prontuário do beneficiário. Perfeito. A gente fez uma solução realmente de tele que ela é completa assim, para resolver essa questão do atendimento. Então a gente desenvolveu tanto a parte de prescrição, tanto a parte de prontuário eletrônico. Então hoje a Laudos tem essa tecnologia desenvolvida seguindo resolução de prontuário eletrônico já estabelecida. Então existe critérios a serem seguidos para quem deseja construir, vamos chamar assim, um prontuário eletrônico, né? No caso da MedSenior, ela tem hospital, tem vários casos de uso para um prontuário complexo, né? O nosso caso é pegar as informações que vêm da maleta, do atendimento que o médico está registrando e guardar isso muito bem guardado, né? Mas existe uma resolução, existe certificação para isso, existe auditoria, existe time de desenvolvimento trabalhando com essas questões, então a gente desenvolveu e segue as normas do mercado. Tem mais, Camila? Menina, tem mais um monte, mas não tem mais tempo. Poxa, cadê o ar, gente? E olha só, Carol, enquanto a gente finaliza o painel, nós vamos fazer a pesquisa de satisfação. Convido todos vocês a continuarem no Mentim. Aí, para essa finalização, eu queria que vocês aí, uma frase, resumissem, né, no entendimento de vocês e na história de vocês, o que é essa saúde inteligente e integrada e a importância de um evento como esse, de que forma um evento como esse contribui, corrobora, né, para essa construção dessa inteligência da saúde. Boa. Para mim, saúde integrada, conectada, eu acho que seria contar com todas as informações assistenciais que você tem, independentemente do lugar que você esteja, independentemente de quem seja o prestador que esteja atendendo esse paciente.
e contar com um atendimento, seja ele digital ou presencial, com a mesma qualidade. Né? Então eu entendo que integrada e conectada, inteligente, ela partiria para essa visão, talvez hoje utópica, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga caminhar para isso. E um evento que trata sobre esse assunto, com toda a sua complexidade que tem esse assunto, eu acho que por pouco tempo que seja falar sobre isso em 1 hora, eu acho que é fundamental para se ir fomentando essa discussão e a gente evoluir como sociedade nesse aspecto, pelo menos. Acredito que foi assim que o setor bancário evoluiu, né, em relação à tecnologia, e hoje no Brasil é referência, e eu acredito do fundo do meu coração que o Brasil também pode ser referência em saúde, porque tem o maior sistema de saúde pública do mundo, que é o SUS, né? Então entendo que a gente também pode, né, e talvez a Laudos em si também, e a medicina, por exemplo, com o tamanho que ela já tem, atendendo apenas idosos, estamos aí na fronteira do desenvolvimento dessas soluções, né? No final do ano passado a gente apresentou a solução em Lisboa, em Portugal também, e ficou assim impressionado quanto o interesse tem de fora do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da África mesmo, alguns países, para pegar uma tecnologia assim que funciona num sistema tão grande como o do Brasil e exportar, vamos chamar assim. Então eu entendo que estamos debatendo isso, é fundamental para se evoluir nesse tema e levar o Brasil nessa linha cada vez mais referência também. Bom, bem rápido, pessoal. A saúde conectada e inteligente, ela precisa ser palpável, né? Se a gente continuar tendo silos de dados, tendo sistemas apartados, tendo aplicações que não se conectam, certamente esse ideal vai passar a ser somente, ou continuar sendo a utopia que é de interoperar entre diversos sistemas do Brasil. Então, existem diversos esforços, existem diversos projetos que de alguma maneira viram isso de alguma forma, mas é um esforço nosso também, nas cadeiras que a gente ocupa, de provocar essa troca de informação. A gente precisa a cada momento provocar que o dado, mesmo que produzido dentro de uma instituição, ele não é de propriedade dessa instituição. Ele precisa ser trocado e o dado precisa estar na palma da mão de um paciente, para que decida em que momento compartilhar e com quem compartilhar. Na minha visão, a saúde conectada e inteligente estará disponível no momento em que a gente conseguir superar essa barreira e entregar para um paciente o seu prontuário, independente do momento assistencial que ele passou, se na saúde pública ou privada, ele precisa ter essa informação por completo na sua mão. E estar no SX, a minha primeira vez, com uma baita satisfação, estou bastante ansioso para percorrer um pouco mais o evento aí, e é super importante a gente poder falar sobre temas relevantes como esse, né, para mais gente, em bons públicos. Afinal, é um desafio de todos nós que queremos uma saúde cada vez mais conectada. Muito bom. Bom, não sei para vocês, mas para mim ficam algumas palavras, né? Coragem para fazer essa saúde integrada, inteligente, acreditar, né? Porque pelo jeito tecnologia, inteligência, profissionais capacitados, a gente já tem um monte aqui no nosso Brasil, né? Camila, meu bem, a palavra é tua. Obrigada. Olha, eu agradeço. Estamos finalizando aqui a nossa pesquisa de satisfação. Então, por gentileza, fale o que mais impactou vocês nesse painel. Pode marcar mais de uma opção, viu? Porque se impactou bastante, né, Carol? A gente agradece. E quando a gente responde a última questão, eu vou pedir, só antes que eu mudar aqui, deixa só mais um tempinho para o pessoal responder essa questão aqui. E já mudo para a próxima, que nós vamos entregar o nosso troféu. Legal. Legal, né? Bonito, né? Muito bom. Podemos. Obrigada, Caroline, atual. Legal. Isso. Prazer foi meu. Valeu. Obrigado.